Os tanques russos deveriam ser decisivos na guerra da Ucrânia e, se tivessem cumprido as expectativas, quase não haveria conflito. As monstruosidades de metal deveriam invadir a Ucrânia aos milhares, destruindo a resistência do inimigo enquanto abriam caminho para uma tomada completa. Quase 4 anos após o início da guerra, está claro que uma vitória russa não aconteceu. A Rússia gastou a guerra destruindo seus tanques, enquanto mísseis e drones ucranianos destroem tudo que entra em seu território. O tempo acabou, a Rússia está sem tanques e Putin não consegue evitar isso. E tudo isso está acontecendo por causa da combinação das enormes perdas de tanques da Rússia e da pressão que foi colocada sobre a economia russa, por causa da guerra prolongada de Putin, que deveria durar apenas dias. Isso de acordo com a Euromaidan Press, que publicou um artigo em 18 de novembro. Isso expôs o estado crítico da produção de tanques russos e seu impacto nos soldados na linha de frente. Resumindo, a produção de tanques na Rússia está em queda. O país reduziu em cerca de 33% as entregas de tanques T-90M e T-72B3 em relação ao inverno passado. O principal motivo dessa redução é que os fabricantes de tanques russos já não mantêm a força de trabalho necessária para atender às demandas das Forças Armadas. O problema não é a dificuldade de contratar, mas sim que os fabricantes estão demitindo funcionários. Reuters relatou essas demissões em 7 de novembro. A reportagem destacou a Uralvagonzavod, uma das maiores fabricantes russas de tanques e vagões de carga. Ambos são produtos importantes, já que a estratégia de guerra da Rússia na Ucrânia depende fortemente de tanques e trens. No entanto, esse grande fabricante foi forçado a reestruturar suas operações, o que resultou na demissão de até 10% de seus funcionários. Esta empresa fabrica os tanques de batalha T-90M, considerados os melhores da Rússia. E ela também esteve fortemente envolvida em esforços de modernização, que fizeram com que os T-72 da era soviética da Rússia se tornassem mais utilizáveis na Ucrânia. A Uralvagonzavod não anunciou as demissões. Elas foram descobertas por um memorando interno vazado ao veículo russo, E1, segundo a Reuters. A Rússia queria reduzir seu número de tanques sem que fosse percebido. Isso não saiu do jeito que Vladimir Putin gostaria. A Reuters informa que a Uralvagonzavod, controlada por um aliado de Putin, já havia reduzido parte da equipe para a jornada de 4 dias semanais. Enquanto a empresa enfrenta custos altos e menor demanda por vagões de carga, a Ucrânia pode estar relacionada a isso. Devido aos frequentes ataques ucranianos a refinarias desde o verão, a Rússia ampliou a proibição de exportar gasolina e limitou os envios de diesel. Ambos são produtos que os trens levariam pelo país. Então, uma redução na demanda, juntamente com uma redução geral relacionada a outras cargas, deixou a Uralvagonzavod correndo atrás de negócios, em um momento em que deveria ter de sobra. Documentos vazados mostram que a Uralvagonzavod cortará 10% do quadro até fevereiro de 2026 e suspenderá novas contratações. Questionada pela Reuters sobre o documento, a empresa respondeu genericamente. A Uralvagonzavod está passando por reestruturação para otimizar despesas administrativas e de gestão, como outras empresas, afirmou a empresa. Tradução: não podemos operar no nível exigido. A United 44 Media acompanhou a reportagem da Reuters e soube por funcionários da Uralvagonzavod que os cortes podem ser mais profundos que o indicado nos documentos vazados. Um funcionário afirmou que, segundo informações, a maioria das divisões teve redução de até 50% do efetivo. Como resultado, especialistas aptos e altamente qualificados estão perdendo seus empregos. Essa é uma maneira interessante de colocar as coisas. A implicação aqui é que não são apenas os funcionários de base na enorme operação de manufatura da Uralvagonzavod que estão sob ameaça. Engenheiros e funcionários talentosos da empresa podem ser demitidos. Militani acrescenta que, além da queda nos pedidos de vagões de carga, a Uralvagonzavod pode enfrentar falta de financiamento e menos pedidos militares. Isso se deve à economia de guerra instável da Rússia. Até fevereiro, a Uralvagonzavod terá 10% menos funcionários. E embora essa situação prometa impactar a produção de tanques russos e as faltas que o país já enfrenta, a Uralvagonzavod também não está indo nada bem no presente.
A queda de 33% na produção citada no início do vídeo refere-se às entregas de T-90Ms e T-70 e 2B3 pela Uralvagonzavod, segundo o Euromaidan Press. O principal fabricante de tanques da Rússia produziu bem menos tanques que no inverno de 2024, e isso não deve mudar. Menos trabalhadores alimentam um ciclo que já está destruindo lentamente a empresa por dentro, como explica o portal. É uma reação em cadeia. Sem peças estrangeiras, atualizações paradas. Sem atualizações, contratos caem e sem novos, divisões inteiras fecham, diz a Euromaidan Press. O resultado é simples. As frotas blindadas da Rússia, que já estavam enfrentando grandes dificuldades na Ucrânia, vão ficar ainda mais enfraquecidas. Graças aos mísseis da Ucrânia e especialmente aos seus drones, milhares de tanques russos estão sendo destruídos nos campos de batalha ucranianos. O Ministério das Finanças da Ucrânia diz que a Rússia já perdeu 11.355 tanques. Entre o início da invasão por Vladimir Putin, em 24 de fevereiro de 2022 e 18 de novembro de 2025, após 44 meses de guerra, a Rússia perde cerca de 258 tanques por mês. Essa taxa de perda de tanques é absurda. E isso é um testemunho dos drones da Ucrânia, que conseguiram encontrar soluções para lidar com cada tanque russo, inclusive o supostamente temível T-90M. Em setembro, o Jornal de Segurança Nacional informou que cerca de 200 T-90 russos foram destruídos, danificados, abandonados ou capturados na Ucrânia. É um número impressionante, já que esse tanque deveria ser o melhor carro de combate do mundo. Como a Ucrânia consegue destruir o T-90, os tanques soviéticos, maioria na frota russa, nunca tiveram chance. A perda de tanques já é uma das principais razões da escassez da Rússia. A redução de 10% no quadro da Uralvagonzavod agravará ainda mais a escassez. A Euromaidan Press mostra como isso ocorre, destacando que a perda de muitos funcionários pode afetar a Uralvagonzavod, produzindo ou consertando de 25 a 30 tanques a menos por mês que atualmente. Tenha em mente que esta é uma empresa que já estava muito atrasada nos prazos de entrega, mesmo antes das notícias sobre as demissões iminentes serem divulgadas. Embora pareça pequena, essa redução representa mais de 300 tanques a menos indo para a Ucrânia por ano. A imprensa sugere que, com perda de até 50% dos funcionários em divisões, a Uralvagonzavod pode ter produção de tanques igual à de antes da guerra. Isso significaria reverter totalmente a transformação de 2 anos de Putin da Rússia em economia de guerra. Já víamos sinais de que a Rússia estava sem tanques, antes de saber que um de seus maiores fabricantes perderia tantos funcionários. Em setembro, Histórias Importantes publicou que a Rússia perde menos equipamentos agora do que no início da guerra. O motivo disso não é o que você imagina. A Rússia não se tornou, de repente, mais habilidosa em lidar com os drones da Ucrânia e certamente não está substituindo seus tanques e outros blindados perdidos por equipamentos mais fortes e menos vulneráveis às armas ucranianas. É muito mais simples do que isso. A Rússia está perdendo menos equipamentos porque não tem tantos equipamentos quanto costumava ter. Cada vez mais, a Rússia está atacando sem blindados, ou atacando com uma quantidade tão limitada de blindados que mal dá para chamar isso de ataque, um assalto mecanizado. O Important Stories descreve uma variante comum dos ataques russos, que antes eram pesados em tanques, observando que a Rússia frequentemente envia apenas um tanque e um veículo blindado de transporte de pessoal, ou um veículo de combate de infantaria para liderar uma coluna. Esses blindados serão seguidos por soldados em carros civis ou em motocicletas. Esses últimos são mais difíceis de atingir que os tanques, que são maiores, mas não têm proteção. Um especialista militar russo, que preferiu não se identificar, disse ao veículo que a Rússia parou de usar tanques para avanços. Os tanques deixaram de ser ameaça e viraram transporte de pessoal. Para os russos, o equipamento não é o foco principal. Eles não ligam se o tanque for destruído, só querem levar a infantaria ao destino. O oficial russo afirmou: há clara falta de tanques. Se não fosse assim, a Rússia não teria mudado suas táticas de enviar colunas mecanizadas massivas para mandar um ou até nenhum tanque nos ataques. Em 16 de novembro, logo após a revelação dos problemas de pessoal da Uralvagonzavod, a United 44 informou que a Rússia passou a equipar mais unidades blindadas com T-90Ms e T-80BVMs. Isso não faz sentido.
Se a Rússia está sem tanques, como pode enviar modelos mais novos para a Ucrânia? Produção reduzida não é o mesmo que produção zero. A Rússia segue produzindo tanques, apesar de um de seus principais fabricantes demitir funcionários. Em segundo lugar, o número de novos tanques que a Rússia está enviando para a Ucrânia está longe de ser suficiente para cobrir suas perdas. A imprensa informa que a Uralvagonzavod produz cerca de 250 T-90Ms por ano, mas esse número pode cair por causa das demissões previstas. Mais 150 T-80 estão em produção, totalizando 400 novos tanques por ano na Rússia. Lembre-se das perdas médias mensais de tanques que mencionamos antes, cerca de 258 por mês, ou pouco mais de 3.000 por ano. Mesmo que a média de 2025 seja inferior a 258 perdas, pois a Rússia usa menos tanques, a conclusão permanece. A Rússia não produz tanques suficientes para repor as perdas. Essa diferença entre tanques novos e destruídos pode deixar a Rússia quase sem blindados na Ucrânia. Nessa situação, a notícia de que a Uralvagonzavod vai demitir funcionários e, assim, reduzir a produção de tanques não poderia ter vindo em pior hora para Putin. E não há nada que o presidente da Rússia possa fazer para impedir essa decadência, por mais que ele queira. A Uralvagonzavod e outros fabricantes de tanques russos são controlados pelo Estado, mesmo sem serem necessariamente estatais. Eles também dependem do dinheiro estatal, que Putin tem injetado nos fabricantes de equipamentos de guerra russos nos últimos anos. O ciclo de investimento estatal na produção impedirá Putin de obter mais tanques. A Rússia não possui mais recursos para financiar totalmente empresas como a Uralvagonzavod. A Ucrânia desempenhou grande papel nos problemas econômicos recentes da Rússia, segundo o artigo do Atlantic Council de 21 de outubro. O artigo destacou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prevê que a Rússia enfrentará um déficit orçamentário de 100 bilhões de dólares em 2026, algo praticamente inédito na Rússia moderna. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse que a economia russa está perto do colapso devido à falta de gasolina causada pelos ataques ucranianos às refinarias. O Atlantic Council afirma que a crise de combustível dificilmente será resolvida em breve. Isso significa que a Rússia não obterá tanta receita como antes com impostos sobre a venda de produtos petrolíferos refinados. Menos impostos resultam em menos recursos para fabricar tanques. Por isso, a Uralvagonzavod provavelmente está demitindo funcionários pela baixa demanda. A crise industrial na Rússia levou o Kremlin a elevar o imposto sobre valor agregado de 20% para 22%. Agora, espera-se que o povo russo pague mais por bens e serviços para cobrir o grande déficit nas finanças de guerra da Rússia. Ataques de longo alcance da Ucrânia revelaram o ponto fraco de Putin e mostraram que a economia da Rússia é mais frágil do que muitos em Moscou admitem, segundo o Conselho Atlântico. O impacto desses ataques afeta tanto a economia da Rússia que Putin precisa se preocupar não só com a falta de combustível para operar tanques. A Rússia não tem recursos para construir mais no ritmo necessário. O Kiev Independent também afirma que a Rússia está ficando sem dinheiro em um relatório de 10 de novembro. Especificamente, cita o político da oposição russa, Vladimir Milov, que diz: manter a máquina militar da Rússia assim exige muito mais dinheiro, que não existe. O déficit orçamentário da Rússia só vai continuar crescendo quanto mais tempo Putin tentar sustentar sua guerra. E isso só alimenta o ciclo que já estamos vendo. Menos dinheiro significa menos gastos. Quando o dinheiro não está sendo gasto, a Rússia não pode comprar os tanques de que precisa. Empresas como a Uralvagonzavod precisam fazer demissões, o que também significa que elas não conseguem mais cumprir contratos maiores. O Fundo Nacional de Riqueza da Rússia, principal fonte de dinheiro do país, caiu para 50 bilhões de dólares. Isso já era 20 bilhões de dólares abaixo do que a Rússia previa até o fim de 2025. Esse fundo não é eterno. A Rússia ficará sem tanques quando esse fundo acabar. Tem mais! Na Uralvagonzavod, cortar 10% dos funcionários não implica fechar totalmente as instalações. A Rust Business News estima 54 mil funcionários na empresa, mas não se sabe a data desse dado. Ou mesmo se esse número é preciso, a Uralvagonzavod não divulga publicamente quantos funcionários possui. Assumindo que a taxa de corte de 10% está correta, junto com esse número de funcionários, isso ainda significa que a Uralvagonzavod terá 48.600 funcionários em fevereiro.
No entanto, esses funcionários terão cargas de trabalho mais pesadas e ainda vão lidar com outro problema econômico. Isso reduziu muito a capacidade da Rússia de produzir tanques. Sanções ocidentais. Embora a fábrica ainda tenha trabalhadores, a Euromaidan Press afirma que as sanções limitaram a importação de eletrônicos, máquinas-ferramenta e ligas, dificultando a produção de novos tanques. À medida que as sanções continuam a impactar, o custo de peças de reposição e componentes estrangeiros disparou, forçando as fábricas a paralisar linhas de produção que já não podem mais operar, segundo o portal. Em muitos casos, as demissões são uma forma disfarçada de fechamento, uma maneira de paralisar silenciosamente as atividades sem admitir falência. O que vemos na Uralvagonzavod não é um contratempo, mas um fechamento disfarçado, e deve piorar para a empresa. A Rússia não vai magicamente encontrar novas fontes de receita, e o Ocidente não vai aliviar a pressão das sanções. As sanções vão impactar a Rússia ainda mais nos próximos meses. Com notícias de que Trump aprovou sanções dos Estados Unidos da América que podem afetar clientes internacionais da Rússia, com tarifas de até 500%. Saiba mais sobre o projeto de lei e seu impacto em nosso vídeo. Esse tipo de sanção, embora não esteja diretamente relacionado a peças de tanques, é projetado para fechar as muitas brechas nas sanções existentes que Putin conseguiu explorar durante a guerra. Segundo o Instituto Real de Serviços Unidos, a Rússia segue comprando componentes de tanques, mesmo com preços altos, de terceiros países que os adquirem legalmente e depois revendem à Rússia. Sanções a países que negociam com a Rússia podem ter dois desdobramentos. Se esses países deixarem de negociar com a Rússia, ela terá mais dificuldade para obter peças para seus tanques. Ou esses países cobram margens ainda maiores pelas peças, o que, como já estabelecemos, é algo muito ruim para uma economia russa que está ficando sem dinheiro. As sanções afetam não só a produção de tanques na Rússia. Segundo a Euromaidan Press, a Rússia enfrenta falta de mão de obra em todos os setores. Fábricas estão fechando por falta de recursos, trabalhadores ou ambos, além dos componentes. A Rússia enfrenta déficit crescente de 5 milhões de trabalhadores nos principais setores, agravado pelo foco econômico na guerra. As empresas não conseguem manter os funcionários, muito menos contratar novos. Fábricas de componentes em Tula e Briansk tiveram que fechar as portas, ainda que temporariamente, devido a contratos não pagos e à falta das peças necessárias. Em Izhevsk, trabalhadores relataram até 2 meses de atraso salarial. Fábricas que operavam 24 bi agora funcionam só 2 horas por dia. Isso ocorre porque falta dinheiro e as peças necessárias não estão disponíveis. A economia de guerra da Rússia, antes superaquecida, está esfriando, segundo a Euromaidan Press. O Moscow Times apoia essa visão em artigo de 24 de outubro, revelando sinais de desaceleração na indústria de defesa russa. Após anos de crescimento, a produção de produtos metálicos manufaturados, que subiu 264% em 2023 e 316% em 2024, caiu 16% em setembro, ante o ano anterior, após alta de 212% em agosto, segundo o veículo. A produção de outros equipamentos de transporte, como tanques e veículos blindados, caiu para 6% de crescimento anual em setembro, ante 612% no mês anterior. Curiosamente, um relatório de 10 de novembro do Reino Unido Defense Journal também revela que a OTAN está produzindo coletivamente mais munição do que a Rússia, o que é tanto um sinal de que a OTAN está produzindo mais, quanto um sinal de que a Rússia está produzindo menos. O que Vladimir Putin pensa sobre tudo isso? A transformação da Rússia em uma economia de guerra partia da ideia de vitória russa. Até agora, isso não ocorreu. O dinheiro acabou, sanções aumentam e fabricantes russos têm dificuldades. Já não é mais uma questão de quantos tanques a Rússia pode enviar para a Ucrânia, e sim se a Rússia ainda terá algum tanque nos próximos meses. O país chegou ao seu limite, e não há nada que Putin possa fazer para mudar isso. Mesmo sem tanques, a Rússia ainda conta com aliados como a Coreia do Norte para receber munição. Isso costumava ser verdade, mas Kim enganou Putin. Com a Coreia do Norte enviando munição defeituosa à Rússia, as tropas de Putin enfrentam problemas e o país está ficando sem opções para sustentar sua máquina de guerra. Descubra assistindo ao nosso vídeo.
Se gostou, inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre tanques da Rússia. Obrigado, como sempre, por assistir.